E aí, Corvolovers! Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal! Bem-vindos! Por enquanto, vocês só nos ouviram por áudio, só ouviram nossa voz, mas hoje estamos aqui dando a cara a tapa para conversar com vocês um tema muito interessante que tem deixado eu e a Cleita, assim, completamente malucos, né, Clay? Ai, pois é. Eu acho que quanto mais a gente fala de Casa de Terra e Sangue, mais a gente descobre coisas e mais maluca a gente fica. Nossa, sim. Estamos gravando isso no dia 10 de fevereiro. Faltam 5 dias para o lançamento oficial de Casa de Céu e Sopro. Sim. E eu e Cleita estamos há muito tempo planejando, pensando em como fazer esse vídeo, porque a gente tem muitas teorias, tanto para o segundo livro quanto para a série toda. Então a gente queria conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a principal que a gente tem, que é a nossa teoria mais elaborada, com mais pontos que comprovem ela no livro, né? Lógico que a gente tem várias outras, mas a teoria da biblioteca de Partos é a mais importante pra gente, né, Clay? Ai, sim! Eu acho que, além de mais importante, é a teoria que a gente conseguiu mais argumentos para acreditar que ela seja um forte traço dentro da série. E falar sobre isso, eu acredito que vai fazer com que leitores que aceitam, né, entender teorias e tal, entendam a profundidade e a grandiosidade dessa história, que não só abrange Casa de Terra e Sangue ou Cidade da Lua Crescente, mas também todas as outras séries da Sarah J. Maas. Pois é importante a gente destacar que a gente está falando que estamos trazendo informações somente do primeiro livro, de Casa de Terra e Sangue. A gente não leu nada de Casa de Céu e Sopro, não estamos aqui para falar spoilers, até porque a gente não tem informação nenhuma privilegiada, não vamos falar nada sobre isso, tudo que a gente vai falar aqui é com base de informações que estão nesse livro. Então não é nada da nossa cabeça, não é nada que a gente está trazendo aí com alguns privilégios, não é tudo com base no primeiro livro. A gente vai falar para vocês onde cada uma dessas informações estão. Isso aí. Então vamos lá. O que seria a Biblioteca de Partos? Que lugar é esse, Clay? O que a gente tá falando? A gente tá falando a respeito de um lugar grandioso, né, japonês, que na história, até no último episódio que a gente lançou no podcast, a gente falou a respeito disso ser talvez imaginário. Pois é, mas que contamos com várias evidências de que seja real. Eu falei assim, o pessoal dentro do livro trata isso como uma teoria da conspiração. Quando se ouve falar a respeito de partos na história, as pessoas falam a respeito de uma história de conto de fadas, como se algo que algumas pessoas mencionam, mas que não era realidade. Mas nós temos provas o contrário de que sim, isso realmente aconteceu. Sim, a gente sabe que há mais de 15 mil anos, quando os Vanir chegaram em Midgard, havia humanos aqui, e eles tomaram Midgard para si, né? Então eles levaram toda a cultura deles e eles meio que sobrepujaram tudo que havia antes. Então passou a ter uma nova era, tanto que eles contam, né? A era Vanir e antes dos Vanir, né? Igual a gente tem agora AC, antes do Covid, e o DC, depois do Covid. Antes do Covid, depois do Covid. Antes do Covid e depois do Covid. Mas levando em consideração o nosso calendário, é Cristo, que é o nosso marco inicial. Para eles é a chegada dos Vanir, né? Isso. Então, antes disso, acredita-se que havia uma cidade que era Partos, que foi a última cidade humana que tinha ali, ou que estava resistindo à chegada dos Vanir. E a gente tem evidências disso ao longo de todo o livro. A primeira vez que a palavra Partos aparece é em uma conversa que o próprio Hunt está tendo com a Bryce e o Ran ali na biblioteca da Jéssica, e a gente fica sabendo que essa cidade existe. Mas mais pra frente a gente volta pra falar desse nome, porque esse nome esconde um segredo. Desde o começo do nosso podcast, a gente vem falando para vocês ficarem muito atentos tanto ao antiquário quanto à biblioteca da Jéssica, né? Porque são locais de muita importância, tanto por conta dos eventos do final do primeiro livro, que é a batalha entre a Bryce e o Micah, que acontece ali dentro, quanto por conta dos detalhes que vão sendo ditos pra gente, que vão construindo essa teoria da biblioteca particular da Jéssica, né? Que não é apenas uma biblioteca particular. Ela aparentemente guarda livros proibidos, e isso a gente sabe desde o começo. Tanto que existe uma porta de ferro muito grossa que separa o antiquário da biblioteca, né? E geralmente as pessoas não sabem da existência dessa portinha ali, né? É aquele cantinho que fica no sigilo ali. A Bryce tem acesso, claro, ela trabalha no antiquário, mas os compradores, né, interessados nas obras de artes que são negociadas ali, eles nem têm ideia de que aquilo existe. Exatamente. O primeiro contato com o Michael, o Isaiah e o Hunt, quando eles chegam no antiquário, que eles estão indo lá pra chamar a Bryce pra investigação,
A Bryce, ela liga pra Jessica e a Jessica dá uns comandos pra ela que fica meio subentendido o que são, né? A gente não tem uma explicação, mas a gente sabe que ela tem que esconder algumas coisas ali, guardar uns negócios que eles não podem ver, porque eles são agentes da lei, né? Eles poderiam muito bem prender a Jessica e a Bryce por estarem guardando artefatos e coisas proibidas. Sim, é muito interessante a gente parar pra pensar nisso, né? No livro todo, sempre os livros são mencionados. É sempre assim, né? Eles estão seguros? Está tudo certo, né? Uhum. O próprio trabalho da Lehabah, né? É manter os livros do lugar e não deixar eles escaparem da biblioteca. Porque eles saem de lá, né? Eles têm vontade de sair. Eu acho que essas minúcias, assim, esses detalhezinhos que foram colocados no meio do livro, no meio de cada capítulo, perdido. Geralmente você encontra lá alguma frasezinha assim, tipo, ai, tá tudo certo com a biblioteca? Daí, ai, tá tudo certo. E daí você descobre que, uau, existe realmente uma teoria da conspiração em volta disso, é muito legal. Você comentou da Lehabah, é importante a gente mencionar que a própria existência da Lehabah ali também é proibida, né? Porque ela é uma duende de fogo cuidando de papéis. E a Bryce, eu acho que até comenta em algum momento que é o terror das seguradoras existir um duende de fogo trabalhando numa biblioteca, né? Pois é. Agora a gente vai trazer pra vocês as principais evidências que levam a gente a crer que essa biblioteca não é nada comum. A primeira delas é quando eles começam a investigar sobre o roubo do chifre da Luna e eles descobrem que algumas informações que o Ron só conseguiu lá nos arquivos feéricos batem com algumas informações que a Bryce tem ali dentro da bibliioteca, né, Clay? A gente comentou isso no episódio. Interessante, não é mesmo? Livros exclusivos dos feéricos que são guardados a 7 chaves pelo próprio rei Otonal e a Bryce tem uma cópia deles dentro de uma biblioteca? Interessante, não é mesmo? Pois é, e eles comentam que as cópias daqueles livros são proibidas, né? Sim. Aí a gente até se questionou, eu acho, durante o episódio, se não é a Bryce que tem ali dentro da biblioteca os originais e os arquivos dos féricos. E os arquivos dos féricos que tem as cópias, né? Sim, e eu acredito fielmente que sim, que o original não esteja com a Bryce, sim. É muito mais provável que o original esteja com a Jéssica, né, no caso. A Bryce só tem o acesso, e é até importante mencionar, né, que eles estão escritos na antiga língua dos feéricos, que a Bryce aprendeu pra impressionar o pai, depois a gente sabe que não dá certo, porque ele é um grande bosta, né, mas que o Ron teve dificuldade pra ler, e ela leu tranquilamente, né. Não, meus amores, a gente tá falando de Bryce Quillan, a gente não tá falando de qualquer uma, entendeu? De qualquer uma. A gente tá falando da maioral, da estrelada, da poderosa. O que também é muito legal falar a respeito desse episódio do Ron, vendo os livros, é que o Ron, como estrelado, ele chega até a biblioteca e ele fica encarando os livros durante muito tempo, até que o livro chame. E é muito legal, porque depois a Bryce fala, eu já li esses livros. Então, tipo, dá uma pista muito grande de que ela era estrelada lá logo ali, porque provavelmente os livros chamaram a atenção dela tanto quanto chamaram do Ron, né? Isso é legal. Sim, e o livro que saltou na mão do Ron nesse episódio, nessa cena, é o livro que conta a história de Theia e de Pélias. Que são os primeiros estrelados a chegarem ali em Midgard, né? Então não é qualquer história também. As coisas que estão ali são muito importantes, cara. Sim! A nossa próxima evidência... A nossa próxima evidência tá quando é mencionada a primeira vez a palavra partos. E aí, meus amores, que é que eu vou falar sobre essa palavra pra vocês. Partos, se você colocar no Google, primeiro, Cleiton, eu tinha até pensado em Esparta, sabe? Se tivesse alguma relação ali com... Se fosse só uma inspiração, já que existem várias inspirações da cultura grega ali, né? Mas não, gente. Partos era um antigo assentamento dos ilirianos, que era uma tribo que existiu. Sim, os ilirianos existiram de fato, não como a gente conhece, né? Eles eram povos que habitavam ali uma certa região, se eu não me engano, vou até botar aqui pra ver. Atualmente é a Albânia, tá? É inspirado, é grego antigo, né? Partos, or Partos, tem duas formas de se escrever. Partos! Não é partos vinculados a ginecologista e obstetrícia. É o nascimento. Aqui a gente tá falando de partos com TH no fim, partos. Que aí é a cidade em si. Sim, aí comenta, né? Era um assentamento da tribo dos ilirianos. E assim, pra quem já leu Acotar, conhece muito bem essa palavra, né, Cleiton? Você sabe que os ilirianos são uma raça bem importante ali, principalmente na corte noturna, né? Oi, ilirianos? Para mim, eu aceito. Na corte noturna, existem várias coisas escondidas ali, e a principal é Velaris, que é uma grande cidade que o Rhys esconde do resto de Prythian, não só de Prythian, como do mundo, né? E ali dentro de Velaris existe uma biblioteca
Guardada por sacerdotisas, né, Clay? Ai, sim! E a biblioteca, ela fica lá na Casa do Vento. Você tem que descer uma escada pra chegar nela. É Tá um lugar escondidinha, ó. muito bem guardado, né? Tá no sigilo. Ali, pelo jeito, quem tem acesso e sabe realmente daquela biblioteca é realmente só o círculo íntimo, que convive realmente na casa ali, na mansão, né? Vamos falar bem a verdade. E as sacerdotisas que guardam o templo, né? Sacerdotisas, claro. A trava-línguas da senhora. Porque elas moram dentro ali, né? Elas têm o abrigo delas ali dentro. Então, o negócio é enorme. A gente sabe que a biblioteca de Velares é muito bem guardada, então, que lá dentro tem sacerdotisas e que algumas delas possuem um colar que lembra muito o colar arquesiano da Bryce. Ou seja, pode ser que os colares arquesianos tenham vindo de um outro local e que essas duas bibliotecas estejam conectadas de alguma forma. Ou que elas estejam conectadas, ou que houve uma comunicação entre elas em algum momento, que livros vieram de lá pra cá e de cá pra lá. E eu acho que o que é o mais sensacional disso é porque no último livro de ACOTAR que a gente recebeu aí, que foi o da Nesta, a gente já teve um acesso muito grande à biblioteca. A gente já conheceu o lugar. No último livro da primeira trilogia principal de ACOTAR, a gente conheceu que dentro da biblioteca até tinha um monstro que guardava ali para proteção das sacerdotisas. Então, assim, o lugar ele é muito bem cuidado, muito bem estimado, e a gente vê que essa proteção toda, ela tem algum significado. O que tem ali é importante. É muito legal ver essas junções entre as histórias que estão sendo feitas, principalmente agora, né? Nesse primeiro pedaço com ACOTAR e com Crescent City. E aí a gente fica um tempão do livro, sem ter informações novas, até que chega o fatídico momento em que o Micah vai fazer o discurso do vilão. Eu amo esse capítulo, gente. Capítulo 77, ele é um capítulo que existe pra o vilão discursar e falar todo o plano dele e tal. Ele discorre super sobre o que ele pretendia fazer com a Danica, com a Sintez, todo aquele rolê do chifre, né? Mas no capítulo 76, o anterior, e o 78, é onde ele deixa as principais dicas de partos. Na verdade, ele não deixa dicas, né? Ele deixa claro. Ele deixa claro a respeito, né? De que aquilo é real, aquilo realmente aconteceu. E eu vou até pegar pra ler pra vocês esse trecho. A minha edição é a primeira edição que saiu, não é a edição revista. Não sei se a numeração das páginas mudou, né? Na edição revista. Mas estou na página 758. E aí a Bryce, ela pergunta assim pro Micah, né? Quem sabe qual é a verdade? E aí o Micah, ele responde: os filósofos nessa biblioteca certamente têm opiniões sobre o assunto. Aí ela dá uma, né? Ah, é da Danica que você tá falando? Aí ele não banca, idiota, né? Sabe que abrigar esses volumes que garante passagem de ida para a execução, né? Nem prisão, nem nada. É morte mesmo, né, Clay? E aí ela, parece muito barulho por causa de alguns livros. E aí ele começa o parágrafo muito importante. Humanos morreram por causa deles, ronronou Micah. Títulos banidos. Se não estou enganado, muitos deles supostamente exclusivos dos arquivos dos Asteri. Evolução, matemática, teorias que contestam a superioridade dos Vanir e dos Asteri. Alguns de filósofos que as pessoas alegam terem existido antes da chegada dos Asteri. Mentirosos e hereges que admitiram seu engano quando torturados por eles. Foram queimados vivos pelos trabalhos heréticos consumidos como lenha. E, no entanto, aqui sobrevivem todo o conhecimento do mundo antigo, de um mundo anterior aos Asteri, e teorias de um mundo cujos mestres não são os Vanir. Ai, só daí a gente já fica um pouco arrepiado, né? Mas aí depois ele ainda dá a cartada final. Ele fala assim mais abaixo: ao menos sabe o que a cerca Bryce Killam? Micah, inadvertidamente respondendo a pergunta do príncipe. Do príncipe! Vai, príncipe! Isso é um spin-off do podcast, entendeu? O podcast a gente tá falando assim, o Runt, os príncipes, os... Ai, gente. Ai, Berro, a gente perdeu total o clima aqui. Mas assim, ó, continuando, que agora é importante. Essa frase é muito importante. Ao menos sabe o que a cerca Bryce Killam. Esta é a grande biblioteca de partos. Ele afirma que ali estão guardados conhecimentos do mundo antigo. O melhor de tudo é a Bryce tentando ainda fazer onda, né? Tipo, parece um monte de baboseira de teoria da conspiração. Partos é uma história de ninar para humanos. Daí ele fala: diz a fêmea com um amuleto arquesiano no pescoço. Sim, gente. É baboseira pra você, mas você tá com o amuleto de proteção da biblioteca no teu pescoço, senhora. E aí, por que a gente comentou sobre o amuleto arquesiano? Primeiro porque ele tem
o mesmo formato de que outros amuletos que aparecem em Acotar, né? O que dá a entender que eles são feitos pelas mesmas pessoas ou criados no mesmo mundo e tal. Às vezes até criado pelo Caldeirão, por alguma outra entidade poderosa, não sabemos, né? Mas Sim. que eles muito provavelmente vieram do mesmo lugar. E segundo que, quando você olha o amuleto arquesiano, ele é formado por 3 anéis juntos. E no centro, forma o desenho da deusa Tríplice. A deusa Tríplice, ela é a deusa de 3 faces, que também aparece aqui nesse livro em uma referência que está no capítulo 78. No início do capítulo 78, a gente tá ali na luta entre a Bryce e o Micah, e ela comenta assim: Micah assomou sobre ela. Ela estendeu um dos braços na direção da prateleira, os dedos formigando, roçaram os títulos. E aí vem alguns nomes de livros muito importantes. Sobre o Número Divino, Os Mortos-Vivos, O Livro dos Fôlegos e A Rainha de Muitos Rostos. 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 E aí, quais são esses livros? O livro dos Mortos-Vivos é o livro que chama The Walking Dead, que aparece em Trono de Vidro. Eu e a Cleita não lemos, mas a gente foi atrás de alguns amigos que já leram e confirmaram pra gente. E também tem o livro dos Fôlegos, que é o The Book of Whispers, que é o livro que a Feyre corre atrás ali durante a Acotar, né? Sim. É um livro extremamente importante e poderoso e de alguma forma ele tá ali. Aí a gente já não sabe se é a cópia, se é a original, se é algum O outro mesmo tempo, livro, porque pode né? Essa é uma edição, é, cópias. porque pode ser que as histórias não estejam acontecendo ao mesmo tempo, né? Linearmente, cronologicamente. Pode ser que a Acotar tenha acontecido milhares e milhares de anos antes dos acontecimentos de Casa de Terra e Sangue. Pode ser que seja depois, pode ser que seja ao mesmo tempo. A gente ainda não sabe. Pode ser que haja, em algum momento, uma conexão entre as séries que eles possam até viajar no tempo, né? A gente não sabe. A Sarah J. Maas pode inventar o que ela quiser. Sim, eu acho que outra teoria que a gente fala muito também no podcast é a respeito da teoria com as fendas, né? Do norte e do sul. E quando a gente ouve falar do chifre, fala a respeito de portais até mesmo para outros mundos. Então isso abre o Saraverso, né? Se isso vai realmente acontecer ou não, a gente não sabe, não temos certeza, não temos assuntos específicos para que confirmem isso. Mas esses indícios, assim como o livro, tornam isso uma realidade um pouco mais palpável. É importante a gente notar que todas essas informações já estão plantadas aqui no primeiro livro. Tá tudo aqui já. É muito provável que isso seja levado adiante. E se for levado, é muito legal que a gente tenha encontrado isso já, né? Sim. Sim. Que não tenha sido algo que ela criou depois, né? Que veio talvez em segundo, terceiro, sei lá, quando isso possa acontecer ou em outra série. E o último livro que faltou comentar é A Rainha de Muitos Rostos, né? Que também lembra a deusa Tríplice, que a gente acabou de comentar. Mas que também a Cleita tem informações sobre, né? Não, eu até ia falar, porque eu levantei esse assunto pro podcast e até peguei um spoilerzão, porque eu tô lendo Trono de Vidro, eu tô no 5º livro, então eu ainda não sei o final da série. Eu fui levantar a respeito do nome dessas 3 rainhas, né? Que é Diana, que vira Mabi, tem a Mala e a Maeve. E elas são, se eu não me engano, também ligadas às bruxas que aparecem em Tog. É muito legal ver que a cultura de deuses, né, o panteão deles é o mesmo em todos os universos, o que torna o Saraverso muito mais real do que parece ser, né? O episódio que a gente vai gravar do podcast essa semana até menciona também que as bruxas aqui de Casa de Terra e Sangue cultuam a deusa de 3 rostos, né? Sim. Então tá tudo conectado mesmo. Pois é. Será que as bruxas de Tog são as mesmas? Elas têm a mesma cultura que as bruxas de Crescent City? Daí agora só para os próximos livros, né? Pra gente descobrir. Uma das coisas que aí... sim. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é se talvez, Clay, os Vanir, quando chegaram, eles descreditaram muito os humanos, né? Sim. Mas aqui a gente sabe que as bruxas daqui, elas nascem com esse poder. E que muitas delas vieram com a chegada dos Vanir, mas nada impede que antes existissem bruxas aqui também. Sim, porque ali pode ser que... nos capítulos que a gente leu e vai falando do podcast agora, que vai sair, fala ali que às vezes bruxas nascem em famílias esporádicas. Tipo, você não precisa ser pai e mãe bruxo pra ter um filho bruxo, entendeu? Às vezes uma família de feéricos nasce alguém que tem dom pra poções. Nasce alguém que tem predisposição a ver o futuro. Então, exato. Não é necessariamente uma cultura que venha ligada ao sangue, mas sim a alguma
coisa que acontece que aí a gente não sabe dizer o que é. É legal isso, né? Então pode ser até que talvez quando o Pélias e a Theia chegaram aqui em Midgard, possa ter sido uma invocação, talvez por conta das bruxas, sabe? Algo que tenha dado errado. Talvez eles já praticassem algum tipo de magia antes mesmo dos Vanir chegarem. Só que quando eles chegaram, por eles serem bem mais fortes e terem os Asteri ao lado deles, né? Eles conseguiram sobrepujar os humanos que estavam ali. Sim. Até porque esses livros que estão aqui, eles são mágicos, né? Eles Sim. pulam, eles têm vida, eles têm coisas assim. Então, eles tentam eu não fugir da creio biblioteca, né? Então. eles tentam fugir. Então eles não são simples livros. Eles não são livros feitos por humanos. Eles têm algo a mais ali, né? Já dá indícios de que antes da chegada dos Vanir, então, outros povos puderam ter chegado, ou que os humanos que estavam ali também praticavam magia, né? Sim. E aí, pra arrematar, o último capítulo do livro, que é o epílogo, a gente tem uma conversa entre Jessie Borroga, que é a proprietária do local que a gente tá falando, né? A dona da biblioteca. Proprietária do Antiquário Griffin. Com o Aidas. Ou seja, o Aidas, que é um dos príncipes do inferno, né? Que a gente não sabe exatamente se o inferno é de fato o inferno, ou se é outros mundos, né? Outros lugares que vivem outras criaturas apenas, e que não necessariamente um campo de punição. Ele sabe da existência dessa biblioteca, sabe que tá com a Jéssica e tá ajudando ela a manter seguro, né? Tanto que ele pergunta assim, os livros estão seguros? E aí ela fala, sim, já mudei eles de lugar. Porque depois que o Mike atacou a biblioteca, todo mundo ficou sabendo que os livros estavam ali, porque foi transmitido em tempo real pra Cimeira, né? Sim. Então a Jéssica muito provavelmente ia ser presa e executada. O que me leva a crer que ela talvez vá viver a partir de agora em, como é que fala? Exilada, sabe? Ela não vai poder dar as caras, a Jéssica. Pois é, pode ser. Com a Cimeira algo aconteça e algumas coisas na cidade mudem. Porque a gente tem 2 governadores mortos na Cimeira, né? A gente tem o Maika e tem a Sandriel. Então, quem vai assumir o lugar deles, né? O que vai acontecer? O que os Asteri vão fazer nesse sentido? Daí a gente tem que esperar segunda-feira pra saber. Ai, que ódio! Sim, aliás, a gente nem sabe quando que esse vídeo vai ao ar exatamente, né? Mas eu espero que a gente consiga entregar ele antes do lançamento do segundo livro, né? A gente quer cravar que isso a gente está falando antes do segundo livro sair. Temos muitas outras teorias que a gente queria poder trazer pra vocês aqui em vídeo, mas não temos tempo hábil, né? Vai ficar com Deus mesmo. E muitas delas a gente. Deus. Boa sorte pra vocês. Muitas delas a gente comentou nos nossos episódios do podcast, né? Então, se você ainda não ouviu, ouça, porque tem várias outras que a gente pincelou por lá. Sim. Mas que agora, com o lançamento do segundo livro, é muito mais provável que a gente tenha ainda mais teorias do que a gente tem agora, né? Sim. O negócio de se teorizar em cima de uma série é exatamente esse. Às vezes, você teoriza com coisas absurdas e aquilo é um negócio mínimo. E daí o negócio mínimo que você despreza é um negócio absurdo. Vai ser um grande boom na história. Então, gostoso é isso, né? É imaginar situações e ser surpreendido. Eu tô maluca pra isso acontecer, sério. Eu também. Mal vejo a hora. Mal vejo a hora, Boa leitura pra vocês que estão assistindo a gente agora às vésperas do lançamento do segundo livro. Espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários pra gente se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês já tinham parado pra pensar nisso antes. Se vocês repararam nessas evidências da biblioteca que foram plantadas ao longo do livro. E se vocês quiserem ver mais delas, peçam pra gente. Sim, nosso Instagram tá à disposição. Corvo Branco, a gente tá lá todo momento, não só no Corvo Branco, mas também nos nossos Instagrams pessoais, e a gente tá à disposição para conversar com vocês e teorizar. E também mandem, né, perguntas nas caixinhas que a gente deixa à disposição semanalmente pros episódios, porque a gente adora ler também as teorias de vocês e adoramos debater elas também. Com certeza. A gente se vê no próximo episódio do podcast aqui mesmo, ou no próximo vídeo. E até lá. Tchau! Tchau!